A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Eu vim trazer uma porção da palavra de Deus para mim e para o teu coração. E eu quero começar te dizendo algo antes de entrar na palavra. Não espere o dia mau chegar. Olha o que diz a Epístola aos Efésios, no capítulo 16, no versículo 13, diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Não espere o dia mau chegar. Nós precisamos buscarmos sermos pessoas resilientes, porque tem os dias bons e os dias maus. E os dias ruins, eles servem para que a gente possa valorizar os dias bons. E o principal de tudo, nos ensinar a sermos totalmente dependentes de Deus. E meditando sobre essa questão de não esperar o dia mau chegar, nos últimos dias têm surgido muitos vídeos falando acerca sobre curiosidade do filme Titanic. E é um dos meus filmes favoritos. Se você me perguntar quantas vezes eu já assisti, eu não sei te dizer. E é baseado em fatos reais. E assistindo um vídeo sobre curiosidade sobre o filme Titanic, o Senhor ministrou essa palavra comigo. Não espere o dia mau chegar. E eu descobri que a bordo do Titanic tinha um pastor e ele se chamava John Harper. Ele estava no Titanic. Ele estava a viagens, ele iria desembarcar, iria para uma série de ministrações em Chicago. Ele estava com suas 2 filhas, ele era viúvo. Só que ele não perdia nenhuma oportunidade de falar acerca do reino de Deus, acerca da palavra do Senhor. E naquele dia, quando o Titanic sofreu ali uma colisão com o iceberg e começou aquele desespero, no meio do caos, no meio do desespero, quando o dia mau chegou para todos aqueles tripulantes que estavam no Titanic, independente se eles estavam na primeira classe, se eles estavam na terceira classe, todos estavam no mesmo barco e no meio da mesma tempestade. Porque o dia mau, ele não escolhe classe social. O dia mau, ele não escolhe quem é rico, quem é pobre. Não, o dia mau, ele chega para todo mundo. E sobreviventes relatam que ele ficou o tempo todo andando ali no convés, até o momento que o navio começou a naufragar. Eles estavam dizendo: arrependam-se, confessem Jesus Cristo. Ele abordava os passageiros e falava: você já é salvo? E teve um rapaz que ele fez o apelo, e o rapaz, mesmo naquele cenário, o coração tão endurecido, mesmo naquele cenário, ele disse que não queria aceitar Jesus. Queridos, sobreviventes dizem que ele tirou o seu próprio colete para dar o colete para outras pessoas, dizer: você precisa mais do que eu. E teve um rapaz, que agora me esqueci o nome, e ele fez o apelo, o rapaz rejeitou, e quando eles começaram a naufragar, eles estavam lá no meio daquele mar gélido, congelante, dizem que era águas congelantes. A sensação de quem morreu afogado ali era de inúmeras facas adentrando no corpo daquelas pessoas. E ele novamente encontrou esse rapaz, ele foi levado pela correnteza e depois ele avistou ele. Porque quem não conseguiu entrar nos botes tentou se apoiar nos destroços dos navios, enfim. E aí ele fez um apelo para aquele rapaz. E ele falou, e a correnteza trouxe ele de volta e falou para ele. Pregou lá em Atos e disse: você é salvo, se você crê no Jesus, será salvo tu e a tua casa. E aquele rapaz ali foi o último convertido, que depois disso ele veio a óbito. Ele morreu afogado naquela tragédia. Mas ele não perdeu a oportunidade, porque ele sabia para onde ele ia. O cristão, queridos, ele não deve temer a morte,
porque ele sabe que vai se encontrar com o seu Senhor. Ele era viúvo, ele poderia ter embarcado no bote onde ele colocou, ele deu a vaga para as filhas, para que elas fossem salvas. Ele disse: vai na frente que eu vou no outro navio que vai vir para buscar. Ele sabia que era uma despedida, mas ele entendeu que ele não poderia seguir em frente naquele bote, sabendo que haviam almas lá que precisavam confessar o Senhor Jesus. Ele até o último momento, certamente ele guardou essa palavra aqui. Nós precisamos da armadura de Deus para resistir o dia mau, porque o dia mau ele chega. O dia mau ele chega. Ninguém aqui está livre de enfrentar uma tempestade que nos fazem naufragar dentro das nossas aflições, naufragar num mar de ansiedade, naufragar de tantas adversidades que batem à nossa porta, naufragar dentro dos nossos conflitos internos, naufragar diante de tantas situações que vêm contra as nossas vidas. Mas quando você tem a armadura de Deus, você tem equipamentos para suportar e resistir o dia mau, sabendo que você depende de Deus, que existem situações, naufragos, que só o Senhor pode nos salvar, só Ele pode nos resgatar, só Ele pode enviar o bote para que a gente seja salvo no meio daquela tempestade, que não escolheu classe social, que não escolheu pela cor da pele. Não. E ouvindo essa história, eu achei incrível, encaixa com essa palavra perfeitamente, sobre não esperar o dia mau chegar. Muitas pessoas ali esperaram o dia mau chegar para aceitar Jesus. Não espere o dia mau chegar para só aí recorrer ao Senhor. Recorra a Deus, porque o dia mau ele bate na porta de todos nós, que somos limitados. Mas eu te digo com convicção, mesmo quando o dia mau chegar, creia na salvação. Não perca a sua salvação. Eu estou falando de vida eterna. Se você experimentasse 1 minuto na glória, na eternidade, você não ia querer voltar. E quando nós conhecemos o Senhor, a gente sabe para onde a gente vai, a gente sabe o que nos aguarda. Nós estamos lutando aqui porque o céu é tomada força. Mas isso é assunto para uma outra ministração. Eu quero que você guarde essa palavra no âmago da tua alma. Não espere o dia mau chegar. Aprenda, seja resiliente no dia mau. Mas, todavia, lembre-se do Senhor. Dependa inteiramente do Senhor, porque dele vem a salvação. Ele envia o escape. Ele envia o bote para te resgatar desse naufrágio onde você se encontra, e ele pode enviar um bote para te resgatar. Você pode ser salvo. E mesmo se você não for, como foi o caso do pastor John Harper, ele abriu a mão do seu colete, mas ele pregou e muitas almas foram salvas. Morreram. O corpo físico morreu, mas a alma está guardada no Senhor. Amém? Fica com essa reflexão e fique na paz do Senhor Jesus.